Muito bom dia para você que está acompanhando aqui o Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que estão acompanhando ao vivo em live no nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. A partir de agora, pelo canal no YouTube, pelas emissoras que integram o Grupo Séries, estamos chegando à bancada do Sexo Nada Frágil para te apresentar um programa nesse início de sábado com muita informação, opinião, aquele bate-papo descontraído para a gente iniciar o fim de semana juntos. Comigo, Thalita Trenepol, Tailine Fobrich nos trabalhos técnicos, Isabel Centenário, Jéssica Gomes e também Daiane Gissen. Estamos chegando também sempre com o oferecimento e o patrocínio do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. A importância de você fazer exames para diagnóstico de alergias, aquele diagnóstico precoce, é extremamente importante. Você pode procurar o seu médico e ele vai direcionar o exame ideal que você pode realizar agora no Laboratório Unitá. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá. E para você que quer economizar, agora tem uma super oferta. Você pode programar os seus exames para o dia E, que é o dia especial de exames, e será sempre no dia 10 de cada mês, e nesse dia tem exames com descontos com até 50% do valor. Tudo isso no Laboratório Unitá, que tem sua matriz em Não Me Toque, filiais em Carazinho e também em Lagoa dos Três Cantos. Vamos cumprimentar a Isabel, estávamos com saudades da presença dela fim de semana passado, não estava com a gente na bancada. Isabel, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Bom boa dia, boa já tarde, tá na boa tarde. Noite. Mas tu sabe aquele que dizia bom perdeu. Dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né? Justamente. Então, agora bom dia, já que é um sábado de manhã. Tudo bem, graças a Deus. Fiz um pequeno procedimento, mas já estou podendo aparecer nas câmeras de longe. Estava preocupada com a imagem, Isabel. Mas sempre, né, de longe. Acho que nós mulheres temos que conservar um pouquinho, né? Com certeza. E não fazer exageros, mas alguma coisinha é bom fazer. Aqui é colar. Né? Jéssica Gomes, que também teve uns dias de folga essa semana, voltou só na quarta a trabalhar. E aí, Jess, descansada? Descansada, tudo bem? Muito bom dia, Thalita, Isabel, Daiane, Tailine, aos ouvintes. Estamos aí para mais um Sexo Nada Frágil. E claro, não sei se cumprimento ela ou se deixo ela sem fala, porque a partir de terça-feira estará em férias Daiane Gissen, né? A voz do trovão vai nos deixar por 20 dias. Daiane, preparada, contagem regressiva. Muito bom dia, Thalita, bom dia, Isabel, Jéssica, contagem regressiva, faz uns dias já, todo dia eu faço um xizinho lá no calendário. Olha só, eu vivenciei isso todos os dias no Misturadão. Todos os dias uma contagem regressiva, mas saio, mas no domingo vou estar aqui, né, justamente na cobertura das eleições, porque acompanhei todo o pleito até aqui, não vou perder o dia, o dia do resultado. E já aproveitando também para introduzir o tema nesse sentido, dizer bom dia também para nossa audiência, pessoal que nos acompanha pelo canal no YouTube. A gente vai falar justamente de política, de questões eleitorais, dos debates que a gente vem acompanhando aqui ao longo do pleito municipal, e a gente consegue fazer algumas comparações também nesse período, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo as eleições municipais aqui no Brasil, a gente também está vendo os debates americanos, né, que estão acontecendo com relação às eleições americanas, e a gente tem dois cenários políticos diferentes e que mostram também as diferenças culturais que a gente tem dentro da diversidade política em todo o mundo. E aqui especificamente a gente tem debates que são regidos por regras, com a participação de todos os candidatos, com tempo de fala, enquanto nos Estados Unidos são os dois principais candidatos que têm os seus momentos de fala ali, mas o que se preza em todos eles é a questão de troca de projetos, troca de ideias, e a gente está vivendo um momento político delicado, alguns pleitos já, não é exceção deste ano, falando com relação ao respeito entre os candidatos, agressões, a gente acabou acompanhando dos debates em São Paulo, e também muitas acusações entre os candidatos, e isso também não é exclusividade brasileira, né? Então, o papel do Sexo Nada Frágil hoje é tratar justamente dessas questões eleitorais. E claro, né, vale mencionar também que, indo em correlação também com o que você falou, Daiane, uma coisa que chamou muito a atenção é que nos últimos pleitos a gente pôde acompanhar também
várias situações em que candidatos acabaram sofrendo ameaça à vida, né? A gente vivenciou isso no Brasil, tivemos agora nos Estados Unidos, e o quanto, né, a política, que faz parte de todos os segmentos, né? Quem não entende isso não sabe como é vivenciar, como é viver em comunidade, porque a política, ela tá na escola, ela tá na empresa, ela tá no órgão público, a política, ela tá em todos os setores, em todos os segmentos. Então, entender isso e respeitar o debate de ideias, a troca de opiniões, eu acho que faz parte deste processo eleitoral que, principalmente no Brasil, é um processo que deveria, né, pela lei, ser democrático, né? Então, como a gente também vivencia isso aqui muito forte no Grupo Séries, a quantidade de tempo de fala para cada candidato, as entrevistas tendo o mesmo tempo, os debates tendo o cronômetro, né, naquele tempo que o candidato tem para disposição de trazer suas ideias. Então tudo isso também é muito observado, que a gente não pode priorizar e muito menos dar mais tempo para um candidato em compensação a outro, né? E a gente acaba ficando muito assustado, porque a gente vivenciou aqui também no Grupo Séries situações de acusações, situações em que os nervos foram subindo, né, ficaram à flor da pele, mas uma questão que chamou muito a atenção, e eu queria também ouvir a opinião das meninas, é sobre a questão de São Paulo, né, porque não vou dizer a cada semana, porque eu acho que é mais curto o período, mas a cada 3 dias tem uma situação que chama a atenção envolvendo as eleições municipais para prefeito de São Paulo. A gente teve nessa semana um caso, inclusive, de um debate que estava tudo ok, em princípio era para ser um debate calmo, e nos últimos momentos teve a situação, então, com o jornalista e o Pablo Marçal, em que aquele foi expulso, e nisso já gerou um tumulto, né, no ambiente da empresa que estava realizando o debate, e a gente percebe o quanto ele tá um debate que é tipo um circo já, né? A gente comentava, se botar uma lona, né, em muitas situações a gente vivencia no período eleitoral um circo, é uma palhaçada, porque ali são pessoas que estão se colocando à disposição para representar uma comunidade, para fazer com que o município cresça, evolua, e a gente vê certas atitudes, certas posturas que realmente é uma vergonha, né? A gente sabe que isso não é só no Brasil, mas o Brasil está cada vez pior nesse contexto. A gente já teve muitas situações no presidencial, né? Em que até hoje, anos depois, já 2 anos depois, a gente acompanha os memes na internet, né? Então, a que ponto chegamos em que aquelas pessoas são eleitas para nos representar e estão lá se utilizando de um palco para fazer o quê? Virar meme, né? Virar meme, pegar tempo de internet, sei lá qual que é a ideia. Pois é, eu achei muito oportuno o tema que vocês escolheram para hoje, porque tá na veia, corre, tá fervendo esse momento e não tem como a gente não conversar sobre ele, né? As pessoas têm opiniões diferentes e eu acho que isso é muito bom, porque não teria graça nenhuma todo mundo ter a mesma opinião. Até por isso é formalizado um debate, né? Porque daí tem que dar oportunidade a todos para falar desses projetos e etc. Então aqui a gente vivencia mais o que a gente vê aqui do lado, né? E o resto a gente vê pela televisão, pelas mídias. Então a mídia também mostra aquilo que ela quer mostrar, né? Só que o que está se vendo em São Paulo, como a Thalita falou, a gente tem vontade de chorar, a gente tem já, mas que nível chegaram os nossos futuros representantes, né? Que estão se candidatando a um cargo tão importante, né? É o maior município. Uma cidade, né? Que nem São Paulo, pelo amor de Deus, né? Então pessoas a gente que vê que estão despreparadas, estão alteradas, a gente nem sabe o que dizer, sabe? O que elas almejam, né, para liderar um povo, porque não é assim. Tu tem que ser um líder, né? Tu tem que ter e metendo o pau daquele jeito, o que pode virar? O que chama atenção também, Isabel, não só a postura, né, mas os nomes, né? As ofensas pessoais, as coisas. E os nomes que se colocaram à disposição. Os nomes que se candidataram, porque Isabel é o maior município do Brasil. Do Brasil. É uma metrópole. Para te ver como referência. Para te ver como os nomes. Como a política, assim, eu posso falar porque de nós 4 aqui, eu já fui candidata 2 vezes a vice-prefeita. Não logrei êxito, mas eu enfrentei com muita honestidade e bravura uma campanha simples, limpa, de casa em casa, apertando a mão, vendo os problemas das pessoas, o que precisavam. Então, o povo
o povo é soberano, ele escolhe quem ele acha que deve ser, né? Então a gente sente na pele o que é colocar o nome à disposição. Eu, desde já, aqui no Me Toca, dou os parabéns para todos os candidatos, porque você bota assim a tua vida ali, sabe? É um livro aberto. Você vai se indispor com muitas pessoas, porque nem todo mundo gosta de você, né? Tem os que te apoiam, os que não te apoiam. Então não é fácil, então eu dou os parabéns para todos os que botaram o seu nome tendo condições ou não tendo, uns mais capacitados, outros menos, mas tem que ter bastante coragem também para enfrentar, porque é um momento muito difícil porque você pode levar muito tapa na cara, você pode estar quietinho no teu canto lá que nada acontece. No momento que você te expõe, você é candidato, você está se expondo. Então, você tem alguma coisa até da tua vida que não foi legal, que você não quer que as pessoas saibam, porque todo mundo tem seus erros, suas coisas, ninguém é perfeito, né? Vem tudo à tona, né? Então, eu digo, não é fácil ser um candidato. Em cidade pequena é pior, porque todo mundo se conhece, né? Agora, que nem São Paulo, gente, que nem São Paulo tá um circo, para não dizer coisa pior, né? Então, o que esperar? Se no maior, desculpa, pode falar, mas se no maior município que nós temos no Brasil tá nesse perfil de execução de debate, de ideias, o que a gente pode esperar dos outros municípios? Eu acredito que o pleito eleitoral, ele precisa trazer os projetos e com base nos melhores projetos, em quem está fazendo uma boa gestão, quem não está, o município que precisa de mudança, o município que não precisa de mudança. Isso precisa ser analisado com base nos projetos, no que aquele plano de governo pode apresentar para o município. E claro, que concordo com o que a Isabel falou, né? A gente vive isso também muito fortemente, a política, e tu colocar o teu nome à disposição é você realmente abrir o livro da tua vida em páginas que são de acesso público para qualquer pessoa falar, às vezes sem nem ter conhecimento, às vezes sem nem saber, apenas jogar uma pedra, porque é como a Isabel falou, me diga quem não tem um erro na vida. Mas quando você coloca o teu nome à disposição, você está disposto a ter isso explorado por muitas outras pessoas. E um erro, uma situação, não te faz menos capaz para governar. Só que o que acontece muito hoje em dia nas campanhas, principalmente com a internet, porque antes não se tinha tanto isso, né? A gente percebe muito a criação de fake news, de situações que são invertidas do contexto, de se utilizar da internet, né? Porque a internet deu voz para muita pessoa que não deveria estar falando naquele ambiente. É um terreno muito fértil. Então, isso foi um ponto muito negativo, porque até tu provar que focinho de porco não é tomada, depois que tá na internet, que foi pulverizado, isso daí demora muito tempo para você trazer. Então, eu acredito que, por mais que tu tenha coragem, tu também tem que ter muita paciência, porque muita coisa vai ser trazida que não é verdade, né? É muito fake news lá. Realmente, como a Thalita falou, até desmentir aquilo terminou a eleição, às vezes, né? Precisa ter muita inteligência emocional, você precisa ter equilíbrio para conseguir lidar com uma eleição, com a política. E aí falta, como a Isabel bem trouxe ali, pensando no debate em São Paulo, alguém que tenha uma postura de liderança, alguém que queira falar de projetos, alguém que queira ser profissional, porque querendo ou não, na política você precisa ter uma postura profissional, você precisa prestar contas do que você está fazendo e você precisa ter projetos dignos para aquela população que está votando em você, e não usar a eleição como mais um palanque para você fazer algum tipo de lacração na internet, falando isso como, né, muitas aspas, mas de querer aparecer, querer ganhar seguidores e fazer aparecer na internet. Eu acho que falta ainda mais pouco... porque agora é muito fácil tu ganhar um seguidor, tu ganhar mídia, tu tá no topo da internet, é muito mais fácil. Principalmente se falar bobagem e rebolar o traseiro, já tá conquistando tudo, né? É o que o brasileiro gosta, né? Porque se você falar em cultura, se você apresenta um vídeo de cultura, vai ter meia dúzia de seguidores. Se você apresentar já nem vou dizer o que, tá cheio, né? Então eu não sei qual é os valores, onde é que tá. E uma coisa também que é importante a gente falar sobre isso é que a gente percebe que hoje muitos candidatos, e a gente pode ter no Brasil, infelizmente, a grande maioria, né, não estão capacitados, não sabem nem como funciona
né, o poder público, não sabe as burocracias que exigem, não sabe o que é um papel de um vereador, não sabe qual que é o papel de um prefeito no executivo. As pessoas só querem estar lá e ser vereador, e ser prefeito. Agora, saber o que precisa para isso, uns requisitos mínimos, que é você ter bom relacionamento, você entender do processo, você saber qual que é o teu papel. Muitos nem sabem, se tu perguntar, não vão saber te responder. E aí a gente vê que muitas pessoas que estão capacitadas, que poderiam estar com essa função, não colocam o nome à disposição por conta de toda a parte negativa. Mas a gente precisa de nomes bons também para que os municípios possam evoluir, para que o país possa evoluir. Não adianta a gente só viver daquela velha política. Precisa de nomes que possam trazer uma visão de empreendedorismo, uma visão melhor de educação, uma visão melhor de saúde, de assistência social. E isso precisa de pessoas que pensem, que saibam como funciona. Não adianta tu chegar também com planos mirabolantes. É muito bem fácil eu falar no plano abstrato das ideias que eu quero fazer isso, mas e como que faz? O que precisa? O recurso para fazer isso? Quanto custa isso? Qual que é o procedimento que tu precisa adotar para fazer a execução desse teu plano mirabolante? As pessoas nem pensam isso, elas só querem falar, mas na hora de cumprir, infelizmente, ainda a gente vê muito que não acontece, né? E aí se chega lá e não sabe nem o procedimento, um passo a passo para aprovar um projeto, para adquirir um recurso, não tem nenhum tipo de conhecimento sobre como realmente acontece essas questões no que tange ao serviço público. Assim, por exemplo, o vereador, né? Eu entendo, claro, se tu nunca entrou lá, você também não sabe como é que funciona. Muitos aprendem depois que estão lá. Então, por que ele entrou lá? Se ele não tinha nenhuma capacidade. Tinha que aprender depois também, né? Alguma coisa aconteceu. Algum curso, né? Eu sou da opinião que o salário do vereador, para começar, né? Vou dar a minha opinião, deveria ser assim, quase nada. Por quê? Porque daí não ia ter tanta... Aí é realmente aquele cara que queria contribuir com a sociedade, porque o que é o papel do vereador? É legislar, ele tem que fiscalizar os atos do executivo. Então, por isso que tem que ter de um partido, de outra oposição. Eu acho sempre bom ter, nunca é bom ter só um lado, porque senão vão tudo a favor e nunca vai, né? Tem que ter o questionamento, tem que ter o ponto para discutir. E o papel dele é legislar. E tem muitos acham que não, que o vereador tem que ir lá, tem um buraco lá na estrada, vamos mandar arrumar. Isso não é o papel do vereador. Ele pode até apontar se o secretário de obras não viu, se a equipe dele não viu. Mas não é esse o papel, ou de ajudar uma comunidade lá com um troco, com uma coisa, sabe? Não é esse. Então, se desvirtuou muito. Qual é o papel de cada um dentro dos órgãos? Vou ter que discordar contigo, Isabel, nesse ponto. E agora que bom que tu discorda, porque bom, eu não né? gosto quando concordam tudo. Tem que discordar. E discordar. o bom é que a gente tem respeito pra gente discordar, né? Mas então, assim, vou ter que discordar porque, no meu ponto de vista, eu acredito que o vereador ou o prefeito tem que ganhar. E na verdade tem que ganhar muito bem. Talvez a gente deveria reduzir a quantidade, né? Mas pagar aquelas pessoas que estão realmente à disposição da comunidade da forma que elas merecem. Porque elas trabalham 24 horas por dia. Por vezes muito mais do que um colaborador de uma empresa privada. Porque elas estão 24 horas à disposição, a vida está 24 horas à disposição da comunidade. Estão sempre, né, tendo que trabalhar para o povo, porque é um contrato de trabalho, né? É como se tu assinasse teu contrato para 4 anos, tu trabalhar prestando serviço para a comunidade. Então, eu vejo que é a mesma coisa para, por exemplo, os deputados. Talvez enxuga um pouco a quantidade, mas paga bem aquelas pessoas, porque elas daí vão ter também o estímulo de trabalhar aquilo, de ter isso como... Porque muitas pessoas não têm isso como um trabalho. E todas aquelas pessoas que atuam na comunidade sem ganhar nada. Mas aí é o voluntariado, né? Mas e não pode ser um voluntariado? E não mas pode ser um valor, não estou dizendo que não deva ganhar, mas assim, menos do que ganha, é a minha opinião. Porque todos eles têm sua profissão. Qual o vereador que não tem a sua profissão? Mas ele aí não está lá 24 horas. É pela cultura que foi construída, Isabel. Pois é, mas todos têm assessores que fazem os trabalhos, tem secretários lá na Câmara, tem advogado, tem um espaço físico que é tudo adequado. Eu não vejo, porque todos têm salário. E eles dedicam um tempo que não é integral. O prefeito está lá na prefeitura 24 horas por dia até, entendeu? Mas os vereadores não estão.
Mas aí Os vereadores todos vão ficar bravos comigo, quem quer ganhar bastante, mas é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que devia ganhar menos, só isso. Eu acho que deveria ganhar mais. Acredito que deveria ganhar mais. Mas a gente deveria, talvez, com esse estímulo, trazer isso como uma profissão realmente, para que as pessoas que estivessem lá, porque não dá para também generalizar. Tem muita gente que trabalha muito, né? E que cumpre mais que 8 horas por dia. Tem vereadores que estão, a gente sabe, de cada Exato. quanto gasta numa campanha. É claro, todo mundo vê. Tem os que gastam um monte, tem os que não gastam nada. E daí todo esse valor aí, se não tivesse um bom salário, de repente não ia gastar tanto dinheiro. Mas as pessoas dão um jeito, né, Isabel? A gente não pode ir por essa ideia de que, porque se fosse por isso, então, por que lá em Brasília, no estado, tem tanta corrupção? Porque mesmo assim, às vezes eles não é o partido, principalmente para as majoritárias maiores, no caso, deputado, presidente, o partido banca muita parte do valor com o fundo eleitoral, porque é um valor gigante, né? Absurdo. Que eu também não concordo. Justo, mas mesmo assim, Isabel, eles gastam muito desse dinheiro e estão lá, por muitas vezes, sendo corruptos. Então, assim, o problema é que a gente tem que mudar a cultura na questão envolvendo a política. As pessoas têm que entender que isso é um trabalho como qualquer outro, que elas têm que ter perfil, que elas têm que ter postura, têm que ter inteligência, tanto intelectual quanto emocional, e que elas têm que, inclusive, representar a comunidade como um todo. E aí eu acho que um ponto muito importante do que a Thalita traz é com a questão de que, de repente, se deveria enxugar a quantidade de pessoas que está ali sendo deputado, sendo senador, sendo vereador, porque muitas vezes acontece muito em empresa privada, né? Tem muitos fazendo pouco e poucos fazendo muito. Isso acontece em qualquer lugar e no serviço público é da mesma forma. E eu acho que a questão cultural é muito importante, e aí não existe governo corrupto com população honesta, né? É um ditado que se tem. É uma troca, né? Porque só existe, por exemplo, uma pessoa só vai comprar um voto se existe um eleitor que está apto a vendê-lo. É a mesma coisa. É uma troca. Com certeza. E aí, algo que eu acho que cultural nosso é você avaliar justamente a postura. Por que quando você vai contratar um advogado, você olha se ele tem OAB e se está tudo certo com ele? Por que quando você vai num médico, você procura o currículo dele e você olha se ele é bom no que ele está fazendo? Por que a gente não faz isso quando a gente vai escolher os nossos políticos? Você chegou num ponto muito bom. Então, por que não tem uma sabatina também para fazer pelo menos uma prova prévia para quem poderá ser candidato? Por que não tem uma prova mínima de quem? Porque se você vai fazer um concurso público, você vai trabalhar em qualquer empresa, você tem que apresentar um baita currículo para ser escolhido, né? Para você ser médico, quantos anos tem que estudar? Então, por que para ser vereador, que é uma coisa tão importante para o município, não tem teste nenhum? Tinha que ter um teste prévio para os interessados em ser candidatos. Aí aqueles que passaram vão ser candidatos, daí vão ter outros meios para poder se eleger, mas pelo menos passar por uma prévia. Tipo, eu vou fazer um loteamento, eu tenho uma licença prévia. A prefeitura vai dizer que lá naquele lugar é possível eu fazer um loteamento. Ou ela vai dizer, não é porque lá tem um banhado, porque lá tem uma árvore, entendeu? Então, por que não é assim também para vereador? Eu, na minha opinião, tinha que ter uma sabatina, um teste para fazer uma seleção para os candidatos. Claro que isso é um sonho. É um sonho, uma utopia. Não vai sonho que, na verdade, não vai acontecer. Não dá pra gente perder as esperanças, né, Isabel? Eu penso que a política, ela pode sim, né, ser trabalhada e pensada de uma forma mais, com um olhar mais empresarial, como realmente algo que precisa. Eu acho que a política, ela é muito importante. E a gente tá falando da política que é de fazer coisas importantes, é buscar o recurso para trazer para o município, é cobrar o teu candidato. Mas a gente não vê isso. Eu acho que o primeiro passo pra gente mudar algo, porque é muito fácil dizer que tá ruim, né, Isabel? É muito fácil dizer que, não faz nada, que não... É muito fácil. Agora, por que as pessoas que estão lá, indo no dia 6, estamos falando agora no pleito municipal, votando num candidato, não vão atrás para saber? Porque isso vai de cada consciência de cada eleitor, Isabel. Saber que tu tá confiando um voto em alguém que possa te representar, em alguém que possa fazer algo a mais por Não Me Toque, por Carazinho, por Vitor Greff, por Lagoa dos Três Cantos, enfim, pelo município que você for votar. Tem muita gente que tá botando voto fora por uma questão de parentesco, de amizade, de, enfim, inclusive até de brincadeira. Tem muita gente que não sabe nem o número, né? Chega lá na Vocês lembram do Tiririca?
É isso que eu ia falar. O pior que tá, não fica? Mas, gente, Foi olha o que- se tem cabimento. Foi o que tu falou, tem muitos candidatos que quem vai votar nele tem a família, tem os parentes, tem os vizinhos, então eles não estão preocupados se o cara vai ter condições ou não. Entendeu? Então é uma preocupação da minoria, eu acho isso. E aí Infelizmente. tem que mudar a infelizmente. consciência das pessoas. Para pessoas que estarem no... Vamos esquecer o Estado e a Federação, né? Vamos pensar no município, que começa daqui a mudança. Tem que ser pessoas que possam fazer algo pelo município, por Não Me Toque. Enfim, a gente fala Não Me Toque porque é daqui, né? Mas a nossa região é abrangente. A pessoa que tá lá tem que, no mínimo, saber o que tá fazendo. E aí é a responsabilidade no teu voto, né? Tu votou, tu tem 4 anos para acompanhar o que o teu candidato tá fazendo, para ver os projetos que ele tá apoiando. Não que você precisa esperar ele fazer campanha no outro ano para ir lá olhar quais que são as propostas de governo dele. Tu tem que acompanhar o teu candidato. E aí, falando muitas vezes, quem é que lembra em qual senador e deputado votou na última eleição federal? Muita gente, se tu perguntar, não lembra, não sabe, não acompanha o que o seu candidato está fazendo. É que, na verdade, assim, tem que ver se ele se elegeu ou não. Se ele se elegeu, provavelmente você lembra. E se não se elegeu, a pessoa às vezes esquece. E tem muita gente que vota e não se tem nem esquece. como cobrar daí, né? Se não se elegeu, daí. E uma questão também que é muito importante envolvendo isso também é que a gente percebe, né, que as pessoas, elas precisam mudar um pouco o perfil, né? A gente comentou isso, inclusive, acho que foi semana passada, né, daí no Jornalismo em Pauta. Nos Estados Unidos o voto nem é obrigatório. Aqui no Brasil, se o voto não fosse obrigatório, tem muita gente que nem ia votar, né? E é o teu direito. Você tem a obrigação de votar, mas principalmente o dever de estar em cima. E uma coisa que a Isabel falou que é muito pertinente é que o papel do vereador não é estar fazendo colocação de luz em poste, não é estar fechando bueiro, não é estar, colocando quebra-mola, não é fazer esse tipo de manutenção para o município. O papel do vereador é fazer projetos, é trazer ideias, é fazer com que a legislação seja pertinente, é fazer com que venha valores para o município, porque é o fim da picada, por exemplo, como no caso da Não Me Toque, tamanho do PIB que a gente tem aqui de arrecadação, quantidade que vai para lá e nós temos que implorar em Brasília para voltar. Mas se não tem pessoas que tenham capacidade de fazer isso, de saber como trazer recursos para o município, não é ficar trocando luz, não é ficar colocando quebra-mola, é trazer projetos, né, Isabel? E as pessoas nem sabem disso, porque elas votam muitas vezes no vereador que colocou uma lâmpada na rua. Ou que deu um terno de camisa pro time e tal. Ou que fez a cerca de um campo, coisas assim, né? Mas o papel principal ainda do vereador, Thalita, é legislar os atos do executivo. Quem propõe projetos para o município é o executivo. O executivo encaminha para o legislativo para ele ver se aquilo tá bom, se não tá. Então ele tem que fiscalizar e aprovar os atos do executivo, ou não aprovar se achar que tem um erro. Então o papel principal é fiscalizar. E uma coisa que também a gente percebe muito, e a gente pode ter isso aqui, inclusive, porque somos um município menor, não é só o contato que tu tem que ter com os teus candidatos durante o pleito. Tem que ser uma mão aberta para que você possa ter a disponibilidade de você ir na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, conversar com o teu vereador, colocar ideias, né? A Isabel falou, às vezes tem muita gente que trabalha de forma voluntária, né, Isabel? Que não recebe nada, mas tem tantas ideias boas para contribuir. Por que não colocar essas ideias e ter essa troca genuína de também o outro lado se colocar à disposição de ouvir? Não precisa ter um cargo público para fazer algo pelo município. Mas tem coisas que tem que ter, senão tu não tem poder nenhum. Muitas vezes tu tem a ideia, tu vai lá e coloca, e por você ser adversário, eles acham até boa ideia, mas não botam em execução. Infelizmente, então, ainda na política tem isso, da pessoa de ter o ego, ter o ego, né? Porque pode ver isso a nível, né? O cara começou um projeto lá, um presidente, um governador começou, entrou outro, do outro lado não continua porque não quer que aquela ideia vá para frente porque foi ideia do outro. E, infelizmente, no Brasil tem muito disso. Isso é uma coisa que principalmente tu percebe nos grandes centros, né? Tu tem que ir pelo que é bom pra comunidade, porque depois que tu tá eleito, digamos, vamos lá, a Isabel foi eleita com 400 votos. Tu não tá legislando como vereadora para 400 pessoas. Tu não tá fiscalizando para 400 pessoas. Tu tá fiscalizando para as 10 mil
porque tu tá fiscalizando pro povo, tu tá representando a comunidade. Então isso também tem que, é algo que vai da consciência, né? A gente precisa mudar, e eu acho que a mudança, a gente vai voltar naquela mesma discussão que, Isabel, nós já estamos há 3 anos, acho que no Sexo Nada Frágil, né? Eu e tu as mais antigas, mas a gente sempre fala isso, a mudança começa na escola, né? Começa conscientizando a criança. Tu não vai mudar a ideia de uma pessoa que tem 60, 50 anos. É muito difícil. Até pode mudar, mas é muito difícil. Agora, conscientizar as crianças da importância. Por que não ter uma cadeira explicando como é que funciona a política? Tem gente que não tem esse contato direto, não sabe nem como funciona, não sabe nem como que é, o que é o papel do mesário, não sabe que dia que é a eleição, não sabe quantos vereadores são, não sabe o que é coeficiente eleitoral, não sabe como que funciona, se hoje a majoritária influencia na proporcional. Não sabe nem o que é majoritário e proporcional. Deveria ter uma matéria que fosse sobre isso, né? Mas eu vou contar um caso aqui para vocês que vocês não são da época, tá? Eu sou mais... quando vim para o Nometoc, tinha sempre a Arena, que depois ficou o PP, né? E o PMDB. Então era tempo do finado Mão e o finado Nene, agora estão os dois lá do outro lado. Um perdia e um ganhava. Cada ano era invertido, nunca ficou o mesmo partido até um certo tempo. Cada 4 anos mudava. E eu lembro sempre que quando aquele que perdia ia junto a Porto Alegre, nos gabinetes, nos lugares, para conseguir ver para o Nometoc. Isso é um exemplo que nunca mais aconteceu desde que mudou e que os mesmos partidos acabaram ficando. Nunca mais. Então vocês não são dessa época, vocês nem têm idade, vocês nem estavam nascidos ainda, diz outro, né? Porque isso é 30 e poucos anos atrás que acontecia. Os antigos aqui do Nometoc que estão me ouvindo podem confirmar isso que eu estou falando. Eu estou aqui no Nometoc há 39 anos, né? Então, era assim, o que perdia ia junto a Porto Alegre nos gabinetes, nos lugares, para trazer mais verba para o Nometoc. E depois nunca mais aconteceu isso. Depois, se um faz uma coisa, o outro dá contra, porque... Eu, por exemplo, assim, quando eu perdi a primeira vez a eleição, eu fui lá no gabinete dar os parabéns para o prefeito que ganhou e eu me coloquei à disposição e dei ideia dos projetos que eu gostaria para o Nometoc e me agradeceu, chamou um secretário na época para mostrar e achou boas ideias, eram valores também muito baixos que ia contribuir e engavetou, botou lá embaixo na pilha, nunca fez. Sabe o que então, é isso? Assim, isso é competitividade. Tu percebe muito forte, né? A gente acompanhou aqui nos debates, né? O quanto existe uma competitividade com relação à política. Falta humildade, né? Eu acho que falta humildade para saber que se o outro me der uma ideia, eu vou tentar somar. É para o município que estou trabalhando, né? Eu estou ganhando do município esse dinheiro, porque o município ele não produz dinheiro. Quem produz é quem está trabalhando e coloca lá. Aquelas pessoas que estão lá vão administrar esse dinheiro que é do povo, que é nosso. Então essa humildade que eu acho que faz um pouco de falta às vezes, né? Para poder aceitar a ideia do outro e fazer um trabalho que seria melhor para todos. É uma opinião que eu tenho, né? Se eu entrasse lá um dia, eu ia primeiro acatar a opinião dos adversários, porque dos meus colegas eu já sabia qual era. Eu ia acatar as ideias dos outros para somar. A gente vive atualmente, Isabel, eu acho que isso também é uma questão mais recente que a gente está vivendo muito forte, que é a polarização na política, né? Ou tu é de um lado, ou tu é do outro. Ou tu me apoia, ou tu é contra mim. Não existe mais um meio termo, não existe mais diálogo. E as pessoas... A internet fez muito isso. Você tá preso na sua bolha, você tá ali dando a sua opinião e ao redor de você só tem aqueles que concordam com você. Quem não concorda, não entra na sua bolha ou é banido dela. Então, falta isso que a gente está fazendo aqui de conversar, de ter um diálogo aberto quando a gente não concorda com algo e de conseguir ter essa empatia e uma conversa, de abrir a sua opinião, entender a opinião do outro e muitas vezes reformular a sua opinião. E falta muito isso e eu acho que isso também falta na escola, porque para uma criança, para um adulto ter opinião, ele precisa aprender a se expressar na escola. Ele precisa aprender a entender o que o colega está dizendo, entender que existem realidades diferentes e conseguir fazer uma análise a partir disso e formar uma opinião. E a gente não tem nem isso na nossa educação básica. E aí como é que tu vai formar bons cidadãos que depois vão estar, né, em cargos como políticos, como médicos, como advogados, como dentistas, como comunicadores?
As pessoas, elas perderam um pouco como conversar. E essa polarização eu não vejo como positiva. Muito pelo contrário, a gente só tem a perder. Porque a gente está vivendo isso e muita coisa está acontecendo de ataques a cunho pessoal, né, de ideias. A gente está vivendo agressões físicas. A gente está vivendo jogadas de cadeira. Porque ou tu pensa como eu, Daiane, ou pra mim você não me basta. Você não presta. Tá fora. Então essa polarização, ela não é benéfica para ninguém, né? Eu entendo que sim, você tem que ter uma ideologia. Obviamente que a tua ideologia, ela vai ter ideais, diretrizes, né? Enfim, formas que você vai dialogar, vai pensar, mas não significa que do outro nada vale, né? Você pode pelo menos respeitar a opinião do outro, e essa polarização fez com que esse respeito acabasse. Voltando para o exemplo de São Paulo, que é o que está mais gerando repercussão, tu vê num debate em que os candidatos, um dos candidatos apenas chamando de apelidos maldosos, parece que, sinceramente, a impressão que eu tenho é que a gente está vivenciando a quinta série, né? Porque é apelidos tão pejorativos que pra mim não me faz sentido. Não tem nem como tu dizer que é aberto a todos os públicos assistir algo assim, porque é tão de baixo calão até perigoso que não dá pra qualquer pessoa assistir pelo nível do debate. Pois é, como tu estava falando da polarização, eu acho isso, tu falou que não é bom. Eu acho que tu usou uma palavra muito branda, eu acho péssima, horrível, sabe? Ou tu é A ou tu é B, sabe? Isso é muito ruim, porque isso aí deixou muitas inimizades também nas próprias famílias, né, quanto a isso. E começou lá em cima no governo federal e acabou se espalhando. Então eu acho assim que a pessoa... E os partidos, hoje em dia, são 300 partidos, então tu nem sabe mais qual é a ideologia de um, qual é a ideologia do outro, porque antes era muito definido, sabe? Então, e daí tá uma mistura só. Então não tem que também olhar muito o partido, tem que olhar as pessoas. Nós que estamos aqui na comunidade pequena, nós conhecemos todo mundo. Então vamos votar naquela pessoa que a gente acha que tem mais capacidade, independente do partido que ela está representando, porque o partido, infelizmente, é um mal necessário, porque na legislação eleitoral tu tem que estar filiado a um partido, senão você não pode concorrer, né? Mas não quer dizer isso que você não pode votar, então, na outra pessoa. Tu tem que votar na pessoa, naquilo que ela representa para a comunidade, naquilo que acha que ela vai poder ser o teu melhor representante, né? Então, tem que deixar um pouco de lado, porque senão isso aí está fazendo muito mal. E a gente percebe o quanto essa parte que a Isabel falou de votar em pessoas, em quem você conhece na sua comunidade é importante, porque a gente tem municípios em que o partido A e B são coligados e no outro município o partido A e B são completamente rivais um do outro. Então é muito mais por você escolher quem vai fazer a diferença na sua comunidade, quem tem projetos para a sua comunidade vai fazer diferença, do que pelo próprio partido político. E isso mudou muito, né? Teve uma época atrás, né? A gente vivencia isso há mais tempo. E, meu Deus, o partido que te representava era, tipo assim, era o direcionamento. As pessoas não votavam muitas vezes. Tem 5 nomes, aqueles 5 nomes, nenhum tem uns ideais que são similares, mas é do teu partido, tu vai votar naquelas pessoas. Hoje a gente percebe que isso mudou um pouco. Eu, pelo menos, percebo isso, posso estar enganada, mas as pessoas, elas estão indo mais pelas pessoas que possam representá-las. Precisa mudar muito ainda, porque tem que ver também quem é capaz de te representar, né? Não só os ideais similares, mas também quem tem a condição de fazer algo pelo município, pelo governo, enfim, pelo país. Mas eu vejo que mudou muito. Hoje a gente percebe esse entendimento de muita parte da comunidade, boa parte da comunidade, de que o partido é apenas uma sigla. E como a Isabel falou, é um mal necessário. Tenho certeza que muitos nem queriam partido para concorrer, né? Porque a gente já viu muitas situações, inclusive por conta dessa lei eleitoral, de que pessoas que fizeram 500 votos não foram eleitas e uma pessoa de 200 votos foi eleita por conta do coeficiente eleitoral. Então, assim, a que ponto, né? Então, assim, é uma questão que a gente sabe que é um mal necessário, infelizmente faz parte da lei eleitoral, mas hoje a gente tem o discernimento, pelo menos, de votar pela pessoa. Mas isso é tão forte e divide as pessoas, e como eu vou repetir, como a gente sentiu na pele, né, por ter sido candidato,
teve uma ocasião, então a gente foi oposição da época, né? E a gente teve um evento, a gente sentou com umas pessoas, né? E depois as pessoas do outro lado foram questionar aquelas pessoas como é que estavam sentando com nós. Como é que estavam sentando com nós? Porque nós tínhamos sido candidato Isso um tempo depois. Então tu imagina como é ruim isso. Pô, não tenho liberdade. A Thalita é de um partido, eu sou do outro. Nós não podemos ir no jantar e sentar juntos se nós somos amigas. E nós não podemos ter opinião diferente. É claro que podemos e devemos ter. Mas infelizmente isso é uma coisa assim, parece um domínio, uma coisa assim muito, não sei, é uma coisa que me incomoda e não me toca isso. É você ser discriminado por você estar sentado com uma outra pessoa que pensa diferente. Eu acho que isso faz parte também da questão do respeito, né? Porque uma coisa é você pensar diferente e outra coisa é você faltar com respeito. Aí não tem nada a ver, a pessoa só estava sentada. Mas é o que muito acontece, né, Isabel? Até por um lugar de mesa que faltou lugar, sentou, sabe? E depois a pessoa foi cobrada. Como que tu estava sentado com fulano? É o que muito acontece, essa falta de respeito entre os candidatos. Eu não concordo que tenha que ter essa discriminação, mas eu também acho que as pessoas que por muitas vezes se colocam à disposição da comunidade, que estão concorrendo a um pleito, elas também têm que ter respeito na hora de colocar algumas coisas e principalmente parar com essa história de criar fatos falsos para ganhar engajamento ou ganhar visibilidade. E a gente vê que isso acontece muito, não só aqui, mas em outros municípios. Então eu acho que essa convivência pacífica só vai ser possível se em algum momento a gente trabalhar na política com respeito. Quando se tem respeito na troca de ideias, você vai discutir apenas projetos. Agora, a partir do momento em que você vai pro cunho pessoal das pessoas, você perde o respeito. Então, onde termina o meu limite, começa o teu. É verdade. É um sonho, né? Que nem a sabatina. Justamente, né? Mas assim, ó, o que seria de novos projetos se não fosse o sonhador iniciante, né? Entre sonhar grande e sonhar pequeno, mesmo trabalho, Sonhamos grandes. Sonhamos grandes porque a política vai sempre fazer parte da comunidade, né, Isabel? A gente sempre vai precisar da política para evoluir, para melhorar e entender ela, compreender ela e trabalhar para que ela seja cada vez mais efetiva, cada vez mais responsável. Também é o nosso papel como cidadão. E vamos também, a questão que tu falou do respeito, vamos nos respeitar e vamos também se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Né? Então isso aí é muito importante, tá? Eu estou num certo nível, tenho um certo poder, tenho bastante gente ao meu redor, mas se eu estou meio sozinho, como é que eu ficaria? Então acho que um pouquinho de humildade e de respeito para todos os candidatos é fundamental, porque depois aqueles que vão ganhar vão estar nos representando, né? E é o que a gente quer que mostrem que tem educação e que valeu aquele voto que a gente deu. Infelizmente, o nosso Sexo Nada Frágil chegou na reta final nesse fim de semana, passou voando, porque é um assunto que gera muita repercussão. Antes de finalizar, em nome do Grupo Séries de Comunicação, gostaria muito de agradecer toda a nossa audiência que tivemos nesses últimos 8 dias, né? Que foram dias puxados, dias de muito trabalho, de muita responsabilidade e comprometimento. Levamos aí para 7 municípios da região debates de ideias. A gente gostaria de que muitas coisas fossem diferentes, mas também às vezes foge da alçada da empresa que está organizando os debates. Mas a gente agradece a audiência, agradecemos, né, todo o respeito que a gente recebeu de muitos candidatos e o carinho de quem sempre nos acompanha, porque um dos nossos viés é esse, é levar para a nossa audiência os candidatos que possam estar sendo representados, né, na Câmara, na Prefeitura, e trazer esse debate de ideias sempre a salutar. Então, obrigada a você que nos acompanhou, obrigada à nossa audiência e fiquem sempre aguardando porque cada pouco a gente vai ter mais novidades, porque também é o papel do nosso grupo de comunicação sempre evoluir para melhor. Dito isso, Daiane Gissen, vou começar contigo, já que fim de semana que vem sentiremos sua falta. Considerações finais por 20 dias. Gostaria de agradecer, meninas, pela conversa hoje, papo acalorado e que realmente gera bastante discussão, mas eu acho que é respeito e empatia que a gente precisa ter e realmente a política faz a diferença no nosso dia a dia, a gente precisa levar isso em consideração sempre. Desejar a vocês ótimos, bons programas pela frente e eu volto daqui 20 dias, então, com mais um Sexo Nada Frágil. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia e sintonia e até a volta. Jéssica Gomes. Bom, desejar um bom final de semana a todos, boas férias para Daiane
E até sábado que vem com mais um Sexo Nada Frágil. E Isabel Centenário, espero que até sábado que vem. Daí nós vamos sentir saudades, com certeza, né? Então, o que eu posso dizer, então, já que estamos falando de eleição, que as pessoas procuram receber os candidatos nas casas. Tem muita gente que, claro, não gosta, época de eleição, toca a campainha, não vai atender, é política, é candidato. Mas eles estão fazendo o papel deles, estão levando sua proposta, estão se apresentando, né? Então, eu peço assim que essas pessoas tenham um pouco de paciência e possam ouvir também qual é, né, o que o candidato quer mostrar e que receba ele com educação, né? E depois vote em quem achar o melhor, porque o voto é secreto, né? Então, mas receba todos com carinho e com educação. E então a gente vai ter mais um programa ainda antes do fim de semana das eleições, né? Desejo um bom fim de semana a todos e até sábado que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta sábado que vem. A gente vai chegando na reta final do nosso Sexo Nada Frágil desse fim de semana. A você, ouvinte aqui da nossa programação, agradecemos o carinho da audiência. Obrigado pela sintonia nas séries AM, na Positiva FM, também ao vivo no nosso canal do YouTube. E a gente vai encerrando no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Unitá, que tem resultados precisos e laudos confiáveis e agora está com uma promoção mega especial. Todo dia 10 de cada mês tem o dia E, que é o dia especial de exames, e nesse dia tem descontos de até 50% nos exames que você quer realizar no Laboratório Unitá, que tem confiabilidade, credibilidade e sempre está buscando melhorar para você, cliente, você, paciente, estar tendo o atendimento que você precisa. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que tem sua matriz em Não-me-Toque, filiais em Lagoa dos Três Cantos e também em Carazinho. A você que ficou junto com a gente, até o sábado que vem, fiquem com Deus e, claro, semana que vem a gente dá a nossa dica especial pro pleito, que é no próximo domingo. Enquanto isso, tenham um excelente fim de semana, descansem e até sábado que vem. Tchau, tchau!